Olá, me chamo Vitória Ramos Santos, sou estudante de Engenharia Civil e irei falar um pouco hoje sobre cônicas, em especial parábola, elipse e hipérbole. A origem das cônicas é tão elegante quanto suas formas. Elas nascem da simples, mas engenhosa ideia de cortar um cone com um plano, mas não um cone qualquer. Estamos falando de um cone duplo, que é basicamente dois cones idênticos unidos pelo seu vértice. Aqui podemos ver justamente o que acabei de falar. Agora imagine um plano com uma folha de papel atravessando esse cone em diferentes inclinações, o que ocorre ao longo do vídeo. A linha de interseção entre o plano e a superfície do cone é o que chamamos de cônica, ou seja, no vídeo aqui, essa linha de interseção seria justamente essa linha vermelha que aparece ao longo que esse plano é inclinado, certo? Antes de falarmos um pouco sobre cada cônica, é importante retratarmos as linhas que estão inseridas no cone, ou seja, as linhas que um cone compõe, né? Temos aqui essa imagem e aqui podemos ver as seguintes linhas. Temos essa, G, onde é a linha geratriz. Essa linha aqui que é o eixo da superfície, e aqui, justamente, o vértice. Nosso vértice, ó, o qual, né, é o encontro ali da ponta dos dois cones. Agora, vamos visualizar as diferentes possibilidades de cônicas que podemos encontrar quando inclinamos um plano, ao inclinarmos um plano em um cone duplo. A circunferência é a primeira, depois temos a parábola, a elipse e a hipérbole. A circunferência se enquadra quando o plano de corte for perfeitamente paralelo à base, ou seja, o plano está aqui e a base está aqui, ou seja, está perfeitamente paralelo à base do cone. A interseção será um círculo perfeito, uma circunferência. Este vai ser o caso mais simples e familiar. E é interessante notar que a circunferência é, na verdade, um caso especial da elipse, onde os dois focos da elipse coincidem em um único ponto, o centro da circunferência. Agora vamos ver um pouco sobre a parábola, ou seja, quando o plano do corte for paralelo a uma das geratrizes. Nesse caso, esse plano está paralelo a essa geratriz aqui na minha esquerda. A interseção formará, assim, uma parábola. Esta é uma curva aberta que se estende infinitamente em uma direção. É a forma que vemos na trajetória de um objeto lançado no ar ou no design de espelhos que concentram luz ou som. Temos também a elipse. Ao inclinarmos um pouco mais o plano, ou seja, o plano está aqui, agora vamos inclinar mais um pouco, mas de forma que ele ainda corte todas as geratrizes, ou seja, na elipse podemos ver que ele corta tanto essa geratriz da direita, quanto essa geratriz aqui da esquerda. As linhas que formam a lateral do cone, do vértice à base, são as geratrizes de apenas um dos cones. A curva resultante será uma elipse. Pensem em uma forma oval, como um ovo ou a órbita de um planeta. A elipse é uma curva fechada e simétrica. E, por fim, temos a hipérbole, quando o plano de corte for paralelo ao eixo do cone, ou seja, ele corta ambos os cones do cone duplo. Então, ele vai cortar tanto esse cone de cima, tanto o cone de baixo. A interseção resultará em duas curvas separadas, mas simétricas, que chamamos de hipérbole. Cada uma dessas curvas se estende infinitamente, aproximando-se de linhas retas chamadas assíntotas. Então, aqui podemos ver um pouco sobre cada exemplo ao inclinarmos nosso plano. Além das cônicas que acabamos de descrever, existem também os casos especiais, conhecidos como cônicas degeneradas.
Elas ocorrem quando o plano de corte passa diretamente pelo vértice do cone duplo. Nesse caso, as formas resultantes são mais simples, mas igualmente importantes ali para a compreensão completa do conceito de cônicas. E foi o caso aqui que eu trouxe como curiosidade para vocês. Elas podem ser uma reta, um ponto ou duas retas, como mostram as figuras. Uma reta, se o plano for tangente à superfície do cone e passar pelo vértice, a interseção será uma reta. Imagine o plano ali raspando a lateral do cone exatamente no vértice, que é o caso, que é esse primeiro caso. Quando um ponto, se o plano de corte interceptar o vértice do cone de forma que a interseção seja apenas um único ponto, temos uma cônica degenerada em um ponto. Isso acontece, por exemplo, quando o plano é perpendicular ao eixo do cone e passa exatamente pelo vértice, que é o que acontece aqui. E temos aqui duas retas concorrentes, se o plano cortar o cone duplo passando pelo vértice e interceptando ambos os cones, por isso que ele é perpendicular à base. Este é o caso mais comum de cônica degenerada e pode ser visualizada como o plano fatiando o cone em duas linhas retas que se encontram num ponto central, que seria aqui o vértice. Esses casos degenerados, embora menos estudados, são cruciais para a compreensão matemática completa das cônicas, mostrando todas as possibilidades de interseção entre um plano e um cone. Eles completam o panorama das formas que podem ser geradas por esse processo geométrico. Agora que temos uma base sólida sobre o que são as cônicas e como elas se formam, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre cada uma delas, né? Começando pela parábola. Vamos agora falar um pouco sobre parábola. A parábola é uma das curvas mais reconhecíveis na matemática e na natureza, desde a trajetória de um projeto até o formato de uma ponte suspensa. A parábola está em toda parte. Mas o que define matematicamente? A definição é simples. Uma parábola é o lugar geométrico dos pontos de um plano que estão à mesma distância de um ponto fixo, chamado foco, e de uma reta fixa, chamada diretriz. Seja F o foco e D a diretriz, um ponto P pertence à parábola se e somente se a distância entre P e o foco for igual à distância entre P e a diretriz. Essa condição pode ser representada matematicamente da seguinte forma: a distância de P ao foco é igual à distância de P à diretriz. Para ilustrar, imagine que você tem um ponto no espaço, o foco, e uma linha reta, a diretriz. Agora pense em todos os pontos que você poderia desenhar de tal forma que a distância de cada um desses pontos ao foco seja exatamente igual à distância desse mesmo ponto à diretriz. Se você fizer isso, a curva que se forma é uma parábola. Essa igualdade de distância é essencial, é a essência da parábola e, justamente, ela é expressa por essa relação aqui ou até por essa relação aqui. Quando falamos dessa relação, estamos falando como a distância de um ponto a uma reta é medida pela perpendicular traçada até ela. Também podemos escrever desta forma. Para melhor ilustrar, temos aqui essa imagem que representa justamente isso. O que esse texto quis dizer é que aqui temos a parábola, o eixo, né, simétrico, e aqui a diretriz. E temos aqui um ponto, ou seja, a parábola só será parábola se esse ponto aqui, a distância desse ponto aqui ao foco, for igual à distância desse ponto ao ponto da diretriz, ou seja, a esse ponto, ao pé da perpendicular projetada de P sobre a reta D, ou seja, sobre a diretriz que está aqui no caso. Como elementos, temos os seguintes. Temos o foco, F, que é justamente este aqui que está representado, ou seja, o ponto central que guia a parábola. Sua posição é crucial, pois ela determina diretamente a curvatura da parábola. Ou seja, se a curvatura da parábola pode ser voltada para cima, para baixo, entre esses coisas. A diretriz é a linha guia da parábola, ou seja, D, o Dzinho pequeno, é a diretriz.
Em conjunto com o foco, a diretriz é fundamental para definir a forma exata da curva. Temos também o eixo de simetria, esse aqui, que é a linha reta imaginária que divide a parábola em duas metades perfeitamente espelhadas, ou seja, essa metade aqui é perfeitamente espelhada a essa metade aqui. E ela sempre passa pelo foco e é perpendicular à diretriz, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com a diretriz. Também temos o vértice. É o ponto de virada da parábola, onde ela muda de direção. Ele está localizado na parábola, pertence ao eixo de simetria e é ponto médio entre o foco e a diretriz. Quando ele fala que ele é ponto médio entre o foco e a diretriz, é que a distância do vértice à diretriz, ou seja, aqui, tá vendo, gente? É a mesma que o vértice ao foco. E vou pegar aqui um lápis para melhor representar para vocês. Essa distância aqui vai ser a mesma que essa. E quando aqui fala que ele é o ponto médio, ou seja, toda essa distância, ou seja, a distância do foco até a diretriz, a gente chama de P. Então, toda essa distância daqui, que é o foco não está aqui, até aqui, até a diretriz, chamamos de P. Então, a distância do foco ao vértice e do vértice à diretriz é o ponto médio, ou seja, P sobre 2. E aqui é a mesma coisa do foco ao vértice, que é a metade, gente. Aqui é a metade dessa distância, certo? Por isso que aqui fala ponto médio. Também temos, no final, o parâmetro, ou seja, é a distância entre o foco e a diretriz, justamente o P que eu estava mostrando para vocês ali. Esse valor é extremamente importante porque ele controla a abertura da parábola. Quanto maior o P, mais aberta a parábola será. É interessante notar que a distância do vértice ao foco é P sobre 2. E a distância do vértice à diretriz também é P sobre 2, que foi justamente o que eu evidenciei aqui para vocês, ó. Tá vendo? O parâmetro justamente é esse P, que é a distância do foco à diretriz, e quando ele é dividido, temos P sobre 2 e P sobre 2. Agora, as equações reduzidas da parábola. Elas são as mais simples e vão ocorrer quando o vértice da parábola está na origem do sistema de coordenadas, ou seja, no ponto 0, 0. E seu eixo de simetria coincide com um dos eixos coordenados. Nesse caso, para a parábola, a gente vai ter os dois eixos, né? O eixo de simetria no eixo Y e o eixo de simetria no eixo X, que depois iremos falar. Quando o eixo de simetria estiver no eixo Y, estaremos tratando de parábolas voltadas para cima ou para baixo. Nesse caso, aqui é uma suposição que permitiu a análise matemática para a fórmula, certo? Então, vamos estar vendo um pouco sobre. Posicionamos o foco em F, na coordenada 0 e P sobre 2, que falamos anteriormente, e a diretriz como a reta horizontal y igual a menos P sobre 2, ou seja, está na parte negativa, no plano cartesiano. Um ponto genérico da parábola é PXY e sua projeção na diretriz é P'X e menos P sobre 2. Usamos a fórmula da distância para a condição da distância do ponto até o foco ser igual à distância do ponto até o ponto linha. Como sabemos, a fórmula de distância, né? Temos que colocar sobre raiz e elevar ao quadrado. Aplicando esses pontos aqui, que foram nos fornecidos aqui em cima, na fórmula de distância, temos essa equação. Para cancelarmos as raízes, devemos elevar ambos os membros ao quadrado. Então, foi o que houve. Aí, aqui, já
como que eu falo? Continuamos a manipulação, né? Elevamos ao quadrado aqui também, tá vendo? X ao quadrado, que aqui a gente já tirou o zero. Aqui também elevamos ao quadrado, y ao quadrado. Fizemos o produto notável, no caso. E, após, cancelamos os termos em comum. Até obtivermos essa seguinte equação. Ou seja, essa equação é válida quando estivermos no eixo de simetria, no eixo y. Nesse caso, temos que analisar o seguinte: o sinal de P vai definir a concavidade, ou seja, se ela for voltada para cima ou para baixo. Se P for maior do que zero, o foco está acima do vértice e a parábola abre para cima. Esse é o primeiro caso. E se P for menor do que zero, o foco está para baixo e ela abre para baixo, sendo este o caso. Temos aqui uma questão... Primeiro, iremos tratar do eixo de simetria no eixo X e após solucionar uma questão. No eixo de simetria no eixo X, a gente precisa ter um raciocínio análogo ao que tivemos anteriormente, utilizar a equação de distância, essa aqui, ó, a fórmula da distância dos pontos, só que agora para o eixo X, e assim chegamos a esta equação aqui, ó, y ao quadrado é igual a 2px. Esse p que estamos tratando, gente, é o parâmetro, certo? E a análise é a mesma anteriormente, só que agora estamos falando de uma parábola voltada para um lado ou outro. Então, se P for maior do que zero, a parábola irá abrir para a direita. E se P for menor que zero, para a esquerda. Aqui eu trouxe um exemplo fácil, justamente utilizando essas duas equações que vimos agora, do eixo de simetria no eixo y e x, nesse caso aqui, especialmente no eixo nesse caso especialmente no eixo x que estaremos utilizando, onde a questão fala: traçar um esboço do gráfico e obter uma equação da parábola que satisfaça a condição. O vértice é 0, 0, né, as coordenadas do vértice, e o foco tem como coordenada 1 e 0. Nesse caso aqui, temos que aplicar o que nos fornece na fórmula. Essa seria a fórmula utilizada porque estamos tratando no eixo X. Mas antes, a gente não sabe o parâmetro. Para descobrir o parâmetro, temos que P sobre 2, ou seja, a distância, como o vértice está 0, 0, ele toca justamente no eixo Y. Então, quando ele tá tocando no eixo Y, justamente é como se fosse um parâmetro. Aqui é como se fosse o nosso eixo, nossa diretriz, vamos dizer, né? Nossa diretriz. Então, do zero até o foco vai ser justamente P sobre 2, ou seja, metade do nosso parâmetro. E como sabemos que o foco tem como coordenadas 1 e 0, ele fica exatamente aqui. E, a partir disso, podemos descobrir o nosso parâmetro. Então, P sobre 2 vai ser igual a 1. P, resolvendo essa minha equaçãozinha, né? Temos que P é igual a 2, porque vamos multiplicar cruzado. P é igual a 2. O qual estaremos aplicando justamente na nossa fórmula, onde y ao quadrado é igual a 2 vezes 2 vezes x, porque o parâmetro que acabamos de descobrir é 2. Então, y ao quadrado é igual a 4x. Esta é a equação da parábola que satisfaz essa condição. Continuando, temos a translação de eixos, ou seja, na prática, né, o vértice da parábola, raramente ele estará exatamente na origem, como vimos anteriormente. E para lidar com parábolas cujo vértice está em um ponto HK, né, um ponto qualquer, diferente da origem, utilizamos o conceito de translação de eixos.
Essencialmente, estamos com isso, deslocando o sistema de coordenadas para que a origem coincida com o novo vértice. As equações se adaptam da seguinte forma. Para retornar ao sistema original, x ou y, usamos as formas de translação, ou seja, iremos diminuir no x, né? Então, x' é igual a x menos h e y' é igual a y menos k. A partir dessa fórmula aqui que iremos utilizar, viu, gente? Que é a fórmula da equação reduzida da parábola. Substituindo na equação simples, a gente vai obter a forma padrão, que é esta ou esta. Vai depender da situação que iremos falar aqui, ó. Porque utilizamos isso aqui e colocamos nessa fórmula. Ou seja, colocamos, substituindo aí, x e y, tá vendo? Onde a gente colocou a linhazinha, a gente colocou essa diferença. Essa equação descreve a mesma parábola, mas em relação aos eixos originais. O mesmo vale para a parábola com eixo horizontal, que é este caso aqui, tá vendo? Além das equações cartesianas, as parábolas também podem ser descritas por equações paramétricas. Essas equações expressam as coordenadas x e y de qualquer ponto da parábola em função de um terceiro parâmetro, geralmente denotado por t. As equações paramétricas são particularmente úteis em contextos onde a posição de um objeto muda ao longo do tempo, como na física do movimento. Então, aqui temos que, para a parábola, y ao quadrado igual a 2px, se fizermos y igual a t, temos que x igual a t ao quadrado sobre 2p, onde t pertence aos reais. Então, à medida que t percorre todos os números reais, o ponto x e y desenha a parábola no plano. Essas formas paramétricas oferecem uma maneira alternativa e, em muitos casos, mais flexível de representar a parábola, especialmente em aplicações dinâmicas. Após falarmos sobre as parábolas, vamos agora falar um pouco sobre a elipse, ou seja, uma curva que, embora pareça uma circunferência esticada, possui propriedades e aplicações únicas. A elipse é a forma que descreve as órbitas dos planetas ao redor do Sol, a trajetória de satélites e até mesmo o design de certas galerias de artes e salas de concerto com acústica especial. Mas o que define matematicamente? A elipse, uma elipse, né, é o conjunto de todos os pontos de um plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos, chamados focos, é sempre constante. Essa soma é igual a 2A, onde A é o semi-eixo maior da elipse, ou seja, este aqui, ó, tá vendo? Que é o maior. Se chamarmos esses focos de F1 e F2 e tomarmos qualquer ponto P da elipse, então temos que a distância de P a F1 mais a distância de P a F2 é igual a 2A, ou seja, é igual a 2A, gente, seria aqui, ó. Se eu estivesse pegando um ponto aqui e um aqui, seria esta distância toda, ó. Isso aqui seria 2A, certo? Então, justamente esta equação trata aqui a soma dessa distância com essa distância do ponto ao foco, do ponto ao foco 1 mais o ponto ao foco 2 é igual a 2A. Como elementos, temos os focos, foco 1 e foco 2, ou seja, são os dois pontos fixos usados na definição. Temos o centro, que é o ponto médio do segmento que une o foco. Nessa imagem aqui menor, então, dá pra ver aqui o centro, tá vendo? É justamente aqui, ó. Como se traçássemos aqui, ó, um plano, né, cartesiano aqui, ou seja, o eixo X e o eixo Y. E bem aqui no meiozinho fosse o centro. Ou seja, o ponto médio do segmento que vai unir os focos. Então, aqui é o centro. Temos o eixo maior, que é o segmento que passa pelos focos, esse, e tem o comprimento 2A, que falamos anteriormente, e o eixo menor, que é o segmento perpendicular ao eixo maior no centro, com o comprimento 2B, que vai ser este aqui, ó. Nesta imagem aqui, é melhor de vermos, 2B justamente é aqui, ó, de forma vertical.
e o 2A de forma horizontal. Os vértices, os quais são os pontos extremos do eixo maior. A excentricidade, que vai medir o achatamento da elipse, ou seja, o quanto a elipse pode ser achatada ou alongada. E seu cálculo é dado por C sobre A, com 0 for menor que a excentricidade, que é menor do que 1. E a excentricidade, foi justamente o que eu disse, indica o quão oval a elipse é. Ou seja, quanto mais próxima de 0, mais circular ela será. E quanto mais próxima de 1, mais alongada. E, como observação, a distância entre os focos 2C, ou seja, entre o foco, tá vendo? A gente tem o 2A é a distância desse até esse, mas 2C seria a distância entre os focos, ou seja, daqui até aqui, ó. É um pouco menor do que o 2A, aqui é o 2C, tá vendo? Nessa imagem demonstra. A distância entre os focos 2C deve ser menor do que 2A, justamente para comprovar, assim, que é uma elipse, né, gente? Agora, vamos tratar sobre as equações reduzidas, que a representação algébrica da elipse é tão importante quanto sua compreensão geométrica. Desse modo, as equações nos permitem analisar e manipular elipses em um sistema de coordenadas. Então, vamos focar nas equações reduzidas, que são mais comuns e servem de base para outras formas. As equações reduzidas da elipse são obtidas quando o centro da elipse está na origem do sistema de coordenadas, ou seja, 0, 0, né? O ponto 0, 0. E seus eixos maior e menor coincidem com os eixos coordenados. Ou seja, quando o eixo maior sobre o eixo x, os focos estão em mais ou menos c e 0, a equação será x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Aqui, a ao quadrado, o maior denominador, está sobre x ao quadrado, indicando que o eixo maior está na horizontal, ou seja, a elipse será assim. Tá vendo? Está na horizontal. Quando o eixo maior sobre o eixo y, ou seja, os focos estão entre 0 e mais ou menos c. A equação é x ao quadrado, b ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Percebem que modificou aqui? Antes era a ao quadrado e aqui agora passou a ser b ao quadrado, tá vendo? Alternou. Então, quando o maior termo estiver aqui, abaixo do x ao quadrado, a elipse está de maneira horizontal. E quando o menor termo estiver abaixo do x ao quadrado, a elipse está de forma vertical, desta maneira aqui, tá vendo? O eixo maior está na vertical. Também temos aqui a elipse fora da origem, ou seja, quando ela não estiver no ponto 0, 0, né? Então, assim como na parábola, as elipses podem ter seus centros deslocados da origem, quando o centro da elipse está num ponto, aqui está representado, né, como C, que seria HK, diferente da origem. As equações são modificadas para refletir essa translação, e as variáveis x e y são substituídas por x menos h e y menos k. Então, a única coisa que vai acontecer aqui é a modificação desse termo aqui de cima, tá vendo? Da equação, onde vai ser x menos h ou y menos k, para o eixo maior horizontal. E a forma geral desenvolvida vai ser esta aqui, ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cx mais dy mais f igual a 0, onde a e b são positivos. O a e b aqui são positivos. Aqui temos um exemplo de equação reduzida que eu trouxe para vocês, também fácil, onde ele pede aqui justamente para determinar para essa elipse aqui, que é a equação, os seguintes itens: a medida dos semi-eixos, um esboço do gráfico e também os focos e a excentricidade. Quando a gente pega uma equação desse jeito, porque a gente está familiarizado, como vimos anteriormente, a equação está aqui, ó, terminar em 1, tá vendo? Ser igual a 1. Aí, a questão vai te dar uma equação igual a 225.
qual será o seu primeiro passo? Para facilitar a resolução dessa questão, sempre divida essa igualdade aqui, busque igual essa, gente, busque colocar igual a 1. E nesse caso aqui, para essa equação ser igualada a 1, devemos dividir todos os membros por 225, ou seja, por esse termo aqui que estava aqui embaixo. Fazendo isso, temos que 9x² dividido por 225 mais 25y² dividido por 225 é igual a 225 dividido por 225, que resultará nesta equação de baixo, que é x² por 25 mais y² por 9 é igual a 1. Vejam que essa equação não se parece muito com a anterior, mas outro ponto, o que vimos anteriormente, se esse número aqui for maior, significa que nossa elipse estará onde? Na horizontal. Então, essa elipse que estamos tratando nessa questão se encontrará assim. Então, no esboço do gráfico, ela se encontrará desta maneira. Aí, aqui, devemos descobrir A e B, né? Aí, aqui é só pegarmos e colocar que, como a gente sabe, a equação original é como x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Então, é só igualar, gente. É só igualar aqui, ó. A² é igual a 25, tirar a raiz, que vai ser 5, porque mais ou menos 5, né? Porque a gente vai ver como que fica esse mais ou menos na elipse. E b² é igual a 9, ou seja, b é igual a 3, mais ou menos 3. Porque quando formos construirmos o gráfico, aqui, ó, mais ou menos 5, mais ou menos 3. Tá vendo? Que aqui é o eixo menor e o eixo maior, os focos. Agora, vamos descobrir os focos. Para descobrir os focos, é só fazermos a relação trigonométrica, ou seja, a² igual a b² mais c². A², a gente já sabe, 25 é igual a b², 9 mais c², que é o que queremos descobrir, que é justamente a distância ali dos focos. Temos que c² é igual a 16 e c é igual a mais ou menos 4, por quê? Aqui, o foco 1 vai ser menos 4 e o foco 2 mais 4, tá vendo? Aqui são os pontos dos focos. E, por fim, a questão pede a excentricidade. Como que calculamos a excentricidade? A partir dessa formulazinha, ó, E é igual a C sobre A. Quem é C? Foi justamente os focos que achamos aqui, 4. E quem é A? A é aqui, ó, 5. Então, 5. Certinho? E encerrando elipse, vamos falar sobre as equações paramétricas da elipse, né? Que são uma forma alternativa e muitas vezes mais conveniente de representá-la, especialmente em contexto de animação ou simulação de movimento. Elas expressam as coordenadas x e y de qualquer ponto da elipse em função de um parâmetro t, que pode ser interpretado como um ângulo ou um tempo, para uma elipse centrada em H e K, que vimos anteriormente, né? Temos aqui que, para uma elipse centrada na origem com eixo maior, horizontal, temos que x é igual a cosseno de um ângulo, e y é igual a b, seno desse mesmo ângulo. Onde esse ângulo, ele é menor ou igual, não, sendo que 0 é menor ou igual a esse ângulo, e o ângulo é menor que 2π. Pode-se pensar nisso como uma versão esticada do círculo unitário. E no círculo unitário, x é igual a cosseno desse ângulo e y é igual a seno desse ângulo. Na elipse, essas coordenadas são esticadas ou comprimidas pelos fatores a e b, ou seja, os semi-eixos que vimos anteriormente. Chegamos agora à última das nossas cônicas principais, a hipérbole, e diferente da elipse, que é uma curva fechada, a hipérbole é caracterizada por ser composta por duas curvas abertas, que se estendem infinitamente. Sua forma é frequentemente associada a fenômenos como a trajetória de cometas que não retornam ao sistema solar ou o design de certas estruturas arquitetônicas. Mas qual é a definição matemática precisa que dá origem a essa forma tão particular? Temos como definição da hipérbole que é o conjunto dos pontos de um plano em que o valor absoluto da diferença das distâncias até dois pontos fixos, chamados de focos, é constante.
Se os focos forem F1 e F2 e P um ponto qualquer da hipérbole, então temos que a distância de P ao foco 1, menos a distância de P ao foco 2 é igual a 2A. Ou seja, é essa distância entre essas duas curvas. Tá vendo? Essa distância aqui entre essas duas curvas, que seria justamente o 2A. Como elementos, temos os seguintes. Focos, F1 e F2, que são os pontos fixos que definem hipérbole, como vemos aqui na imagem. O centro, que é o ponto médio entre os focos, ou seja, justamente um ponto médio aqui entre os focos, está bem no meiozinho, é o centro. Temos os vértices, A1 e A2, os pontos nos quais a hipérbole cruza seu eixo principal. O eixo real ou eixo transverso, que é o segmento que une os vértices, com comprimento de 2A, esses aqui, ó, 2A. Temos também o eixo imaginário ou não transverso, perpendicular ao eixo real, no centro, com o comprimento de 2B. As assíntotas, retas que a hipérbole se aproxima, mas nunca toca. Elas ajudam a desenhar o esboço da curva. E a excentricidade, que é dada por E igual a C sobre A, com E maior do que 1. Essa equação aqui foi a mesma que vimos na hipérbole, não, gente, desculpa, na elipse, ou seja, anteriormente. Também temos uma relação fundamental da hipérbole, ou seja, existe uma relação importante entre os comprimentos A, B e C, sendo essa relação aqui uma relação trigonométrica, né? Então, C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Também temos a abertura da hipérbole, que está relacionada com a excentricidade, a equação vista anteriormente, onde a excentricidade é igual a C sobre A. Quanto maior for E, mais abertos, separados, estarão os ramos da hipérbole. Se A for igual a B, a hipérbole é chamada de hipérbole equilátera, e suas assíntotas são perpendiculares entre si, formando assim um ângulo de 90 graus. Temos também as equações reduzidas da hipérbole, as quais são obtidas quando o centro da hipérbole está na origem do sistema de coordenadas, ou seja, quando o ponto está 0, 0, e seus eixos real e imaginário coincidem com os eixos coordenados. Ou seja, quando o eixo real está sobre o eixo x, os ramos abrem para a esquerda e para a direita. Os ramos abrem para a esquerda e para a direita, ou seja, os ramos vão ficar assim, né? E o eixo real sobre o eixo y, os ramos abrem para cima ou para baixo. Esse seria o caso. Quando os ramos abrem para a esquerda ou para a direita, temos como equação x ao quadrado sobre a ao quadrado menos, então, diferente da elipse, aqui será um menos, gente. Na elipse, a gente viu que a equação era x ao quadrado por a ao quadrado mais, e continuava. Mais diferente, né? Aqui na hipérbole, temos que será menos e não mais, como era na elipse. No eixo real sobre o eixo y, temos que agora os de cima que vão se verter. Os ramos abrem para cima e para baixo e o termo com y ao quadrado é positivo. Enquanto aqui em cima, o termo com x ao quadrado que era positivo, certo? A orientação da hipérbole é definida por qual variável, x ou y, está no termo positivo e não pelo maior denominador. Então, sempre será definida pela variável x ou y, serem positivas. A hipérbole com centro deslocado. Quando o centro da hipérbole não está na origem, mas em um ponto, né, qualquer, como h, k, as equações são modificadas justamente para refletir essa translação de forma análoga às outras cônicas que a gente viu. Então, as variáveis x e y são substituídas por x menos h e y menos k. Aqui em cima, tá vendo?
continua a mesma equação que as anteriores, só vai mudar mesmo esse termo aqui de cima, onde vai passar a ter essa subtração para um eixo real horizontal. E a forma geral é ax² mais by² mais cx mais dy mais f igual a zero, onde a e b têm sinais opostos. Então, esse a e esse b vão ter agora sinais opostos. Trouxe aqui um exemplo de equação reduzida da hipérbole, também simples de ser resolvido, basta o entendimento do assunto que eu expliquei anteriormente. Uma hipérbole tem focos em f1 igual a menos 5 e f2 igual a 5, ou seja, o foco, né? O foco que a gente representa lá pelaquela letrinha C vai ser igual a 5, e a medida do eixo real é 6. Determinar sua equação reduzida. Primeiramente, qual é a fórmula? A fórmula da equação da hipérbole justamente é esta, igual a 1. E temos que pegar as informações, né? Se f é igual a mais ou menos 5 e 0, logo C vai ser 5. Se o eixo real mede 6, isto é, aquele 2A, ou seja, é a distância entre os focos, né? Deixa eu recapitular aqui com a imagem aqui. A distância entre os focos, tá vendo? 2A. Temos que o eixo real mede 6, isso é, 2A igual a 6. Então, a gente pode descobrir A partir disso, onde, isolando A, temos que A é igual a 6 por... esqueci aqui, gente, mas aqui é 6 por 2, A é igual a 3. E para descobrirmos o último elemento que falta, que é justamente o B, é só utilizarmos a relação trigonométrica, onde c ao quadrado é igual a a ao quadrado mais b ao quadrado. 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais b ao quadrado. 25 é igual a 9 mais b ao quadrado. 25 menos 9 igual a b ao quadrado. Tiramos a raiz, né, de 16, b é igual a 4. E aplicamos o que descobrimos aqui, justamente na equação, que ele quer que determine a equação reduzida, onde x ao quadrado é a. A gente descobriu que é 3, e 3 ao quadrado, 9, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, b é 4, ao quadrado, 16, igual a 1. E nosso vídeo está chegando ao fim. Temos que as equações paramétricas da hipérbole são uma forma alternativa de representá-las. Frequentemente, né, utilizadas em contextos mais avançados, elas expressam as coordenadas x e y de qualquer ponto da hipérbole em função de um parâmetro t. Temos aqui que usam as funções secante e tangente que se relacionam pela identidade trigonométrica, onde secante ao quadrado de um ângulo menos tangente ao quadrado desse ângulo é igual a 1. Essa identidade espelha a estrutura da equação da hipérbole. E para o hipérbole com o eixo real horizontal seria assim, né? X é igual a secante do ângulo e y é igual a b tangente desse ângulo. Quando o ângulo varia, o ponto x e y traça os dois ramos da hipérbole. Gente, desculpa aqui que eu quis dizer horizontal, aqui é uma elipse. Desculpa, é um hipérbole, então seria assim, certo? Desculpa pelo erro. Após vermos todos os tipos de cônica, encerro por aqui. Nesse vídeo podemos saber um pouco sobre parábola, elipse, hipérbole. Fizemos também alguns exemplos e espero que tenham compreendido. E tchau!